Antes de tudo, se vocês querem que eu continue trazendo vídeos com histórias do Máscara, já sapeca o like aqui embaixo. Se esse vídeo aqui bater 20 mil likes em menos de 24 horas, na sexta-feira tem vídeo novo do Máscara. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Muito bem, como vocês estão gostando bastante, estão assistindo os vídeos, dando curtida, se inscrevendo, eu estou trazendo aqui a continuação da história do Máscara. No vídeo anterior eu contei pra vocês a história da morte do Stanley Ipkiss, que foi o primeiro homem a utilizar o artefato e se tornar o Máscara. Se você ainda não assistiu ao vídeo da morte do Máscara, clique no card aqui em cima e assista, porque esse vídeo aqui é a continuação direta daquela história. E aqui eu irei contar pra vocês a origem do novo Máscara, porque sim, o Máscara ainda tem várias aventuras. Então assista esse vídeo até o final, porque a história é muito bacana e eu tenho certeza que você irá gostar. A história começa com a Kate indo ao departamento de polícia. Fazia um mês que o Stanley Ipkiss tinha sido assassinado pela sua ex-namorada após ter usado a máscara que lhe concedia inúmeros poderes. Depois de matar o Stanley, dá-se a entender que a Kate usou por mais algumas vezes a máscara misteriosa, mas agora ela estava disposta a largar disso de uma vez por todas. Na delegacia, ela se encontra com o Tenente Calloway, o homem responsável pelo caso do Máscara. Lá, ela entrega uma bolsa para ele e diz que dentro dela está a solução para esse caso bizarro. Ao abrir, o tenente estranha, afinal lá dentro existe somente uma máscara. A Kate explica que a máscara é a causadora de tudo o que aconteceu. Ela diz que pode parecer loucura, mas que é verdade. O tenente então tenta colocar a máscara, mas ele foi impedido pela Kate, que fez ele jurar que não permitiria que ninguém a usasse, nem mesmo ele. Ele concorda e manda ela ir para casa descansar. Ele estranhou toda essa história de máscara assassina e achou que a Kate estava ficando louca. O dia passa e no começo da noite o tenente volta para sua casa. Ele vai até a geladeira, pega algo para comer e se senta à mesa. Enquanto jantava, ele se questiona o porquê da Kate ter falado para ele não colocar a máscara e, por curiosidade, ele a coloca. Vemos então pela primeira vez o tenente Calloway transformado no Máscara. Imediatamente após se tornar o ser de cabeça verde, o Calloway se espanta, porque o seu braço que estava debilitado se curou instantaneamente. Ao se olhar no espelho, ele viu que se tornou igual o cara que ele estava caçando anteriormente, e por conta disso, ele sabia que agora ele também tinha poderes. Então ele foi testar, pegou um martelo e começou a dar inúmeros golpes na sua própria cabeça. Ele achava engraçado, porque não sentia dor nenhuma. Aí, o Calloway decidiu aumentar o nível de periculosidade do seu ataque contra si mesmo. Ele pegou um revólver e atirou contra a própria mão. Sua reação foi de surpresa ao achar inacreditável todos os poderes que agora ele possuía. A história então é cortada para uma venda onde dois criminosos estão assaltando uma senhora. Depois de roubá-la, eles matam ela com um tiro e saem correndo. Acontece que o comparsa deles, que estava esperando no carro, disse que o automóvel não queria ligar. Eles entram em desespero porque precisavam fugir dali e por isso abrem o capô para verem o que está acontecendo. É aí que eles têm uma surpresa, pois ao abrir é o Máscara quem está lá dentro. Ele brinca dizendo que deve ser problema no carburador. Os criminosos se assustam e começam a atirar nele, mas se assustam ainda mais depois que percebem que todos os tiros não adiantaram e o maluco ainda está de pé falando com eles. Eles saem correndo por vários quarteirões até que eles se cansam e param para descansar. Enquanto conversam, eles são surpreendidos mais uma vez. Agora, o Máscara aparece vestido como se fosse um homem de circo, aqueles que fazem arte e divertem o público com vários truques. Ele então pega um balão e começa a dobrá-lo. Ele faz uma girafa, depois de mais alguns nós faz um poodle. O problema é que depois ele mexe mais algumas vezes no balão e forma uma metralhadora. Então, sem pensar duas vezes, ele metralha os homens sem dó nem piedade. No dia seguinte, vemos o Tenente Calloway chegando no escritório com um ótimo humor. Ele está se sentindo super bem e muito feliz. Porém, isso dura pouco, pois ele é chamado para a sala do seu chefe. Na sala, ele se encontra com um homem chamado Steven Listor. Ele é assistente de promotoria e solicita a liberação de um condenado chamado Eugene Rapaz, por conta de falta de provas concretas. Acontece que o Sr. Listor é corrupto e está sendo pago pelo advogado do Eugene para que ele consiga livrá-lo do processo.
Essa conversa irrita o tenente, que não se conforma com a liberação. Porém, ele não tem escolha e realmente tem que liberar o traficante Sr. Rapaz. Em seguida, vemos o tenente Calloway conversando com seu parceiro de trabalho. Ele ainda está indignado com a liberação do Eugene Rapaz. Ele conta que o traficante mata os viciados que devem dinheiro para ele. Ele os mata injetando uma grande quantidade de heroína no corpo da vítima, e desse jeito a pessoa morre de overdose. Com isso, ele cria um álibi perfeito, pois dá-se a entender que o viciado morreu por acidente e não que foi assassinado. A história é cortada e vemos o tenente Calloway já em sua casa. Ele diz que, como tenente, ele não consegue resolver todos os seus problemas, mas como máscara, ele pode fazer o que ele quiser. Enquanto tem seus pensamentos sombrios, o telefone toca e ele atende. Era a Kate. Ela diz que ficou sabendo de um possível retorno do cara de cabeça verde, mas o Calloway garante que na verdade deve ser apenas um impostor tentando chamar a atenção. Com a conversa, a Kate se acalma e acredita nas palavras do tenente. A história é cortada novamente e vemos o traficante Rapaz em um bairro bem decaído e na frente de uma espelunca. Chega então um homem, dizendo que quer comprar entorpecentes, mas o rapaz diz que não está vendendo nada. O homem então saca uma arma e diz que sabe de todos os trambiques dele e que agora ele irá matá-lo. Porém, antes de puxar o gatilho, um brutamonte surge atrás dele, o agarra pelo pescoço, o arremessa para muito longe e faz ele bater de frente com uma van. O Eugene Rapaz se assusta, pois com o golpe do seu capanga era para o homem ter morrido. Mas é aí que todos são surpreendidos quando descobrimos que, na verdade, aquele era só um disfarce do Máscara. O maluco de cabeça verde fica extremamente irritado com o grandão e parte para cima dele. Ele saca uma arma e atira contra o homem. O grandão cai ao chão e fica deitado por um tempo. Enquanto isso, o Máscara continua ameaçando o Sr. Rapaz. Porém, de repente, o Brutamontes se levanta, pega o Máscara pelo braço e começa a bater nele. Ele o chacoalha e bate seu oponente contra o chão diversas vezes. Para finalizar, ele pega o revólver da mão do Máscara e atira na cabeça dele. Mas, logicamente, isso não o mata, apenas o deixa mais irritado. O Brutamontes, mesmo espantado com o cara de cabeça verde, continua batendo nele para tentar nocauteá-lo. Mas em um certo momento, o Máscara pega uma fiação de um poste que estava solta pela rua e coloca dentro da boca do capanga do Sr. Rapaz. Ele toma um baita choque e novamente cai ao chão. Ao perceber que o Eugene Rapaz estava fugindo, o Máscara correu atrás dele e conseguiu alcançá-lo. Os dois então começam a conversar e o Eugene pede para que o Máscara não atire, e ele respeita isso, diz que não irá atirar. Ele pega sua arma e vai embora. Mas, em questão de segundos, uma dinamite muito potente explode e mata o Eugene Rapaz, fazendo com que ele se desfaça em vários pedaços. O tempo passa e alguns dias depois a vida do tenente Calloway se tornou um pesadelo. O assistente de promotoria, o Sr. Steven Listor, está armando contra ele. Ele acredita que o tenente está envolvido de alguma forma com a morte do Eugene Rapaz, que era o homem que estava lhe pagando, e por isso está fazendo com que ele seja acusado de tentar implementar provas contra o Eugene, alegando que a heroína era dele. Enquanto o processo ia se desenrolando com o passar dos dias, o Máscara continuava a atuar pela cidade. Agora ele era um vigilante que saía atrás de criminosos e matava todos sem hesitar. Matava desde traficantes a até mesmo assassinos, dos grandes até mesmo dos pequenos. Quem se encontrava com Máscara não era perdoado. Certo dia, durante uma tarde de trabalho do Calloway, houve um ataque em um local por criminosos comandados por mafiosos. O tenente achou que seria uma boa hora para tentar melhorar a sua imagem perante a população e até mesmo no seu trabalho. Por isso, ele resolveu bancar o herói. Ele escondeu a máscara dentro da sua roupa e se ofereceu para os criminosos. Ele se entregou no lugar da libertação dos outros reféns, e assim foi feito. Acontece que ao estar dentro do lugar somente com os criminosos, ele colocou a máscara e começou a dar o seu show. Usando suas super habilidades e seu fator de cura, o Máscara fez com que os criminosos acabassem mortos, sem ao menos ele matá-los. Ele somente desviava e fazia com que os próprios bandidos se matassem por acidente. Então, para sair do local, o tenente retirou a máscara e saiu normalmente. Mas o seu plano foi completamente ao contrário do que ele imaginava. O capitão, que era o seu chefe, odiou a ideia e disse que o prefeito também.
que o tenente nunca deveria ter feito isso e por conta desse problema, agora ele estava despedido do seu emprego. De volta para casa, o Calloway ficou completamente triste. Ele nunca queria ter perdido esse emprego, era o que ele amava fazer. Mas as coisas ainda pioraram, pois quando chegou na frente da sua casa, a Kate estava lá, exigindo que ele devolvesse a máscara. Eles então entram na casa e conversam. O Calloway explica que somente mata criminosos, pessoas ruins que merecem serem eliminadas e que o mundo é melhor sem elas. A Kate fala que sabe disso, mas que tem medo do que a máscara pode fazer com ele, porque querendo ou não, ela afeta o psicológico do seu portador. O Calloway concorda e diz que eles podem fazer um acordo. Ele trancou a máscara em sua gaveta e entregou a chave para Kate. Ele diz que sempre que achar necessário usar a máscara, ele ligará para ela, para que ela leve a chave para ele. Mas se ela não concordar e achar que não é realmente necessário, ela não precisa entregar a chave. E então, os dois fecham esse acordo. A história é cortada e vemos que o Steven Listor está mais uma vez se envolvendo com bandidos. Ele marca uma reunião com o juiz e pede a liberação do Walter. Walter é aquele brutamontes que trabalhava para o Eugene Rapaz. Ele tinha sido preso porque se envolveu em um assassinato nos últimos dias. Mas o Listor, com a sua influência judicial, conseguiu liberá-lo. Em seguida vemos que o Calloway descobriu sobre os envolvimentos do Listor com o crime, e por isso ele quebrou a gaveta que estava trancada e pegou a máscara. Ele foi até o Listor, quebrou o seu carro e o pegou como refém. Ele o levou até o escritório do próprio Listor e começou a ameaçá-lo. Depois de revirar todo o lugar, o Máscara encontrou um cofre que ficava na parede e estava escondido por uma bandeira dos Estados Unidos. Ele então criou uma britadeira e começou a destruir o cofre para conferir o que havia lá dentro. A história é cortada e vemos os policiais entrando nesse escritório um tempo depois. Lá eles encontram o Listor amarrado na bandeira, com um caderno do lado e um pacote de drogas juntos. O Máscara havia encontrado essas provas dentro do cofre e isso incriminava todo o trabalho sujo do Listor. O Máscara então aparece depois da prisão do advogado corrupto e tenta usar o trabalho como uma troca. Ele diz que a polícia não precisa agradecer por ele ter descoberto as fraudes do Listor, mas que eles precisam contratar de volta o Calloway, porque ele é um bom homem. Porém, o capitão da polícia não dá ouvidos e manda seus homens atirarem no Cabeça Verde. Tem tiro de pistola, de metralhadora, fuzil e até mesmo lança-míssel, mas nada machuca o Máscara. Ele então parte para cima do capitão e segura ele pelo pescoço. O capitão pede desculpas e diz que estava somente fazendo o seu trabalho, mas o Máscara não lhe dá ouvidos, ele está bem irritado. Porém, antes de fazer algo contra o capitão, o homem que era companheiro do Calloway lhe dá um soco. Ele diz que o Máscara é covarde, porque sempre usa armas, só que ele quer ver como o Cabeça Verde lida somente na porrada. Isso, é claro, não é problema nenhum para o poderoso Máscara, que derruba o homem sem fazer muito esforço. O problema é que o Máscara perde o controle e começa a espancar quase até a morte o seu antigo parceiro. No final, ele ainda coloca uma dinamite na boca dele, mas quando ele estava prestes a explodir, ele percebeu o que estava fazendo. Ele se deu conta de que a máscara realmente estava tomando conta do seu corpo e que ele estava perdendo o controle. Antes, ele matava somente criminosos, mas agora ele estava atacando um homem inocente. Quando se dá conta, o Máscara sai correndo, segurando a dinamite e explode na frente de todo mundo. Literalmente, o seu corpo sumiu. A história é cortada e vemos que algumas horas se passaram. Vemos a Kate batendo na porta da casa do Calloway, dizendo que exige a devolução da máscara, que ela irá dar um fim nisso tudo e vai esconder em um lugar que ninguém nunca a encontre. É então que vemos no último quadrinho o Calloway no porão da sua casa. Ele está totalmente assustado com o que aconteceu. Por isso, ele não somente enterrou a máscara, como passou concreto por cima. Ele queria se livrar dessa coisa de uma vez por todas. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você tá achando dessa saga de histórias do Máscara. Tá gostando? Porque eu estou gostando muito de fazer. Não se esqueça de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal pra continuar recebendo todos os nossos vídeos, beleza? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!